No dia 13 de janeiro de 1991, os meios de comunicação social aqui em Cabo Verde estavam a viver uma revolução. Era o culminar da campanha eleitoral para as primeiras eleições multipartidárias em democracia. O Jornal do Domingo ouviu 3 jornalistas que na altura cobriram a campanha eleitoral e o dia das eleições. A 13 de janeiro de 1991, a comunicação social nacional teve o seu primeiro grande desafio democrático: reportar as notícias no dia em que o país ia pela primeira vez desde a independência escolher livremente os seus governantes. A rádio e a televisão não estavam habituados a esse tipo de cobertura. Os meios eram escassos e ainda nem sonhávamos com as facilidades que hoje a internet oferece para levarmos até si as notícias a horas. Antes do dia eleitoral, a rádio, a TNCV e o jornal Voz do Povo andaram em campanha com os protagonistas das candidaturas do PAICV e do MPD. O momento era histórico para Cabo Verde, para os profissionais da comunicação social, uma responsabilidade acrescida porque estavam a fazer parte da história. Entre os textos, os sons e as imagens que marcaram este período está Orlando Rodrigues, na altura um jovem jornalista da Rádio Nacional. O jornalista lembra de um trabalho que abraçou com entusiasmo e o papel central que a comunicação teve em dar voz e vez aos primeiros dias da democracia cabo-verdiana. As eleições de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo é uma coisa fabulosa. Nem todos têm esse privilégio. Eu tinha na altura 23 anos, fui chamado, envolvi-me de corpo e alma e foi muito gratificante e isso marca-me profundamente. Pergunta-me se as pessoas falavam mais, muito mais e muito melhor do que falam agora. Foi um período de grande liberdade de expressão e liberdade de imprensa, só que eu não falava que eu não queria. Hoje em dia as pessoas são mais condicionadas quando falam, quando dizem aquilo que pensam, do que durante esse período. Portanto, a sociedade cabo-verdiana deveria revisitar esse período e aprender com ele. Havia até excessos, depois começaram a ser contidos, as pessoas começaram a aprender o que é democracia, que a democracia também é a tolerância, e rapidamente se adaptaram aos novos tempos que aí vinham. A comunicação social pública foi um pouco o fiel da balança. Não fizemos tudo para não evitar que as coisas descambassem para um lado ou para o outro, ou para situações de menos tolerância, etc. E acho que o país ganhou. Hoje em dia pouco se fala da contribuição
sentir. E isso também refletiu no panorama também a nível da imprensa. Se a memória não me falha, nós trabalhamos apenas com as regras jornalísticas, né? Porque na altura assim, não havia entidade regulatória, eu não me lembro de nenhuma entidade, instituição ligada às eleições a darem diretivas sobre a cobertura das eleições. O princípio era tratamento igualitário para as candidaturas, né? Apesar do clima de muita crispação que se vivia na altura, na sociedade, nas hostes políticas, penso que tivemos liberdade suficiente para fazer o nosso trabalho, não é? Tendo em conta o contexto. E, pessoalmente, eu não tenho memória de qualquer intervenção da direção da TNCV na altura ou de pessoas ligadas ao governo, não é? E no meu trabalho, pronto, que eu possa chamar de censura. Nestes 34 anos de democracia, a comunicação social é um dos principais pilares da construção do Estado de Direito Democrático, dando voz à sociedade, reportando, promovendo debates e cobrindo cada eleição. Hoje, com os meios técnicos para as emissões broadcast e via net, as coisas são muito diferentes. A democracia cabo-verdiana não é perfeita, mas tem tido muitos ganhos e com uma estabilidade reconhecida internacionalmente. E os jornalistas, repórteres de imagens e todos que trabalham neste setor têm uma gota de responsabilidade nesta construção democrática.